E isso aqui é basicamente ainda um teste para nós vermos, que seria uma aula sobre uma base fundamental acerca de mestrar em RPG. Então, a ideia aqui é que eu estou pressupondo que a maioria aqui não mestrou ainda, nunca mestrou, mas que pelo menos já conheçam RPG e já conheçam, já tenham jogado ou conheçam de RPG. Então, primeiramente, gostaria de saber aqui, mais ou menos, quem dos que estão aqui com o microfone funcionando, ou que estão com o microfone desmutado, ou que queiram falar, para apresentar e falar, até para eu ter uma noção. Quanto tempo conhece RPG? Quem já mestrou? Ou se ninguém aqui mestrou? E por que especificamente o interesse de mestrar e não só jogar? Porque tem pessoas que não têm vontade de mestrar. Eu, particularmente, sempre tive vontade de mestrar, mas eu joguei muito pouco, né? Ao longo desse tempo todo que eu tenho mestrado. Mas vou falando assim, por alto. Alguém aí do topo que tá com o microfone mutado? O Beholder, o Druida. Assim, eu jogo RPG, comecei a jogar no final de fevereiro Esse fevereiro desse ano? do ano passado. Ah, do ano passado. Porque a gente não Eu tá nem no comecei, final de fevereiro. Sim, sim. a, comecei com o D&D quinta edição, conheci Tormenta basicamente do ano passado, Uhum. basicamente, meu primeiro contato. Assim, eu tenho vontade de mestrar, mas por enquanto eu ainda não tenho capacidade para fazer isso. Tem sim, você vai ver que tem sim. Mas em termos, você só tem então até então jogado. Isso, e de livro base eu só tenho dois, que é basicamente o Yoda do Macaco, que Sim, eu ganhei de presente. é um ótimo livro. E o É, livro de Jade que eu comprei para mim de aniversário. livro de Jade esse eu não li, não. Tá Não, mais é lido do o. que eu em Tormento. Não, É o quê, é Thiago? Império de Jade. É, Império de Jade. Nem aquele outro novo dos animais, dos bichos animais assim. Reino de Moriane. O Esse Reino de Moriana? também não conheço, não. Sei que existe, mas não li, não. Cara, o Reino de Moriana vale muito a pena. Eu gostei muito da Pronto. história. Está, já que você Ah, começou eu, a falar aí também, agora se apresente. Bora. Então, se eu sou estava ajudando o Gino a administrar esse servidor, mais ou menos, acabei de ser de uma mesa. Eu mestro sistemas desde Cyberpunk 2020, GURPS eu não mestro não. Cyberpunk 2020, Tormenta no momento, D&D, Cthulhu, Mutantes e Malfeitores, Mutantes e Malfeitores. alguns outros. Bom, também é um ótimo sistema. E no momento, só mestro uma mesa, que é os domingos. Hoje não teve, mas teve minha mesa de World of Darkness. Também Hum. mestre. Então Não, e é isso. você No já é um momento mestre tem experiente. nenhuma aberta servidor, mas pretendo ajudar. Você já é um mestre experiente. Há quanto tempo você é mestre? Olha, desde que eu me conheço por gente, tipo, uns 5 anos, 6 por aí. Então você começou mestrando antes de jogar? Uhum. É, sempre tem isso, porque quando você faz o primeiro grupo de RPG, ou você tá no grupo dos jogadores, ou alguém tem que ser um mestre. Tem gente que começa Ah, mestrando. alguém tem que se ferrar, né? Não, se ferrar, um trabalho interessante, trabalho de mestre, dentro da RPG. Então você Mas eu tá gosto. mais. O povo adora quando eu narro, mas eu não gosto. Ah, você prefere jogar? Com certeza. Interessante. Eu prefiro mestrar. Eu mestro também há bastante tempo. Já que estamos todo mundo se apresentando, eu mestro já há bastante tempo, mais de 20 anos. Eu comecei com D&D primeira edição, aí First Quest, que seria na verdade uma versão resumida da D&D. Aí tive contato lá com as primeiras versões de Vampiro, de D&D, via a Dragão Brasil surgindo. Então, e desde então, um dos meus hobbies foi conhecer sistemas. Net, você mestra praticamente há mais tempo do que eu existo. Eu É, tenho 22 anos. é. Talvez há mais tempo do que você exista, mas não sei, eu teria que fazer Vixe, eu tenho contas. só 23. Eu tenho só 23, então acho que ele mestra bem mais tempo que eu também. Aproveita e se apresenta aí também, Gui Maçã. Tá, eu
conheço videogame, acho que há cerca de... videogame não, desculpa. RPG de mesa mesmo, cerca de 2, 3 anos. Sobre mestrar, eu cheguei a mestrar umas... Eu mestro pouco, mestrei coisa de 2, 3 mesas. Eu tenho umas 2 engavetadas que eu não tô conseguindo colocar pra frente por falta de tempo, mas atualmente eu mestro uma de domingo de 3DT, que o Uhum. tema é simples. Uhum. E porque também eu tenho um pequeno preconceito contra D&D. D&D no geral começar ou um a jogar. D&D específico? Não D&D, porque eu acho ele muito travado a cenário medieval, e eu tô meio cansado do cenário medieval. Ironicamente, tô jogando uma mesa de Tormento, Uhum. Então, que também é meio eu só tenho medieval, problema né? com 5E, velho. Hum? Só tem esse problema com 5E específico. Porque D&D especificamente, nós estamos falando de pelo menos 8 sistemas diferentes, com cenários bastante diversos, mas isso aí é uma conversa, se você começar a puxar D&D, que é um dos sistemas que eu É, mais me interesso, aí seria uma outra aula e outra conversa. Dá pra inclusive ter uma aula específica sobre D&D, no meu caso eu gosto mais do Old School, no qual eu faço parte do movimento Old School no mas Brasil. Oi? O movimento 3.5 dá? da velha guarda. E aí eu tenho. Como assim D&D Old School? Old School é o movimento OSR velha guarda que lida com as versões antigas de D&D e suas repaginações atuais. E aí nós temos, por exemplo, o maior expoente no Brasil é o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros. Que Ah, não é. cheguei a ler, parece É, mecanicamente interessante. ele é muito interessante. Esse é o maior expoente Old School no Brasil, junto com o Old Dragon, propriamente. Old Então, Dragon eu até cheguei a ver, eu vi que ele foi uma Hoje adaptação pra, tá pra sim. Skyrim. Mas então, pra gente não sair muito dos trilhos, mais alguém quer se apresentar, conversar, especialmente que até então, tirando o druida, que está ali em cima, todos são já mestres experientes. Alguém mais? É, Hum, eu queria falar, eu queria aprender a mestrar, só que, tipo, eu sou player há 2 meses só, então, tipo, eu sou bem iniciante, tipo, o sistema 5e ainda, então... sim. Tipo, eu comecei, É, eu, comecei eu, agora, eu eu vou queria falar ver o também. básico, como é que faz as coisas. Meu pada, eu não sei muito. Alguém tava falando? É, Está aí? Gino, Gino. então, eu também, tipo, eu comecei a jogar, eu até fiquei surpreso quando o cara falou aí, né, que Uhum. ele joga há um ano, começou assim no final de fevereiro, porque, tipo, ele falou exatamente a minha história, tá ligado? Tipo, eu copiei a história dele. Eu também comecei no final de fevereiro, com D&D, quinta edição, Uhum. só que, tipo, eu joguei uma sessão de D&D e depois o meu grupo mudou pra jogar Tormenta. Sim. A Tormenta foi o que me conquistou. Aí, tipo, eu comecei jogando, jogador mesmo, player, na mesa. Uhum. Criei um personagem ali, tipo, na hora, não fiquei procurando muito combo, nada disso. Só criei um personagem, Não fez o sabe? famoso 4 braços, 2 cabeças, não? Não, e só o basicão pra aprender a jogar. Aí eu fui jogando e com o tempo criando outros personagens e tal. Aí, tipo, em 2, 3 meses eu já tava mestrando pra esse grupo também, criando mesa. Uhum. Então, tipo, o Lucas que falou aí, tipo, 2 meses já, dependendo de como for, você já pode começar a tentar mestrar umas mesas, uma aventura pronta, ou criar uma aventura curta para poder, só pra testar, etc. Sim. Aí, tipo, eu peguei e comecei a jogar Tormenta de fato em março, assim, e comecei a devorar tudo que eu achava de livros, de conteúdo, tentando procurar, comecei a criar personagem NPC para poder aprender mais, tipo, pra você aprender sobre o sistema, sobre o cenário, coisas Sim. assim, a melhor coisa que tem é você virar mestre no jogo, porque você vai ficar criando várias fichas para poder colocar personagem do mestre lá, você vai acabar aprendendo bem mais. Eu, hoje em dia, eu também mestro mais do que jogo, mas não tenho preferência por um e por outro. Tipo, eu acho que são duas coisas de experiência diferentes, São bem dois modos de diferentes. jogo diferentes. Tipo, mestrar não necessariamente você não tá jogando, você tá jogando com outro papel. Sim, exatamente. É um outro papel, uma outra forma de se abordar o RPG. E só para fazer Sim. então um experimento, especialmente chamando o pessoal, pelo menos que falou, que não tenha Onidore ou Denzel, eles estão lá do outro servidor. Denzel já também deveria estar mestrando, não é mesmo, Denzel?
Só adiando, cara. Pronto, Eu então, vou começar a mestrar essa semana. quem sabe com essa aula aí você já ajuda. Midoriya também. Mas enfim. Vamos agora fazer só um experimento. Quem gostaria de participar, não dá pra ter todo mundo, nós temos uma call aqui com muitas pessoas. Mas de preferência o pessoal que ainda não tá muito acostumado com mestrar. Só pra fazer um experimento. Você gostaria, Lucas, Druida e quem mais? Podem falar, desmutar aí os microfones. Vai, bora. Mas, bora, cara. Eu tô aqui pra aprender. Pronto. É que nem minha Vai, professora de... Matias, ele quer testar. Se é só pra iniciante, nem vou me botar aqui. Não, pode vir também, Stein, bora. É que nem minha professora da faculdade fala. A gente só aprende quebrando a cara. Não tem nada a perder. Eu também vou invocar o Denzel. Vem, Denzel, Ramos. Bora. Ramos também? Tá ouvindo? O complicado é esse pessoal que parece que fica. Não, o povo Não, ele não tem quer aparecer. Tem gente que tá falando pelo chat ali. Ah. No Iniciantes 3. Ah, eu Tem não tava Matias vendo não, falando. deixa eu me ver aqui. Pronto. Então, vamos ver se eles digitam tão bem rápido assim, vamos lá. É só uma pergunta. O grupo aqui tem um canal no Twitter, né? Agora que eu tô Oi? vendo O os nosso grupo tem um comentários. canal no Twitter? Qual grupo? Aqui o Área de Tormenta? Aham. No Twitter? Não, não criei ainda não. Deve ser de alguma outra coisa que colocou o nome igual. Como eu tô gravando, eu posso colocar, caso vocês tenham interesse, eu coloco o convite na descrição do vídeo. Caso vocês tenham interesse, Sim, divulgar. seria bom. Pronto. Seria... Bom, então, agora que eu vi que eu tava no chat errado, eu voltei agora pro chat correto, que é o iniciante de turma 3. Então vamos lá. Denzel, o Ramos, Stein, Lucas, vou botar na ordem que estão aparecendo pra mim, e Druida. Então tá aparecendo Druida. Quer também, Gino? Pode ser, eu quero também. Gino, Pode colocar aí. Guima, Lucas, Denzel, Stein. Dessa ordem. Então, é um exercício muito simples. Uma questão bem... Um experimento bem simples. Então, eu vou descrever um herói. Já que estamos aqui num servidor de tormento, vamos descrever um herói tormentoso. Vamos descrever um cara com 4 braços, 2 cabeças, pode lançar magia de clérigo e mago como cada uma das cabeças e faz um ataque extra pra cada braço. Não, tá de brincadeira. E ainda ele é metade, ele é um quarto Eu centauro. consigo fazer ele ter 8. Ele ainda é um quarto Caraca. centauro, teurgista. Falou. Ok, não. Caraca, isso é um guerreiro ou é um monstro? Isso é um monstro, né? isso é um ganhador de jogo. Você quer ganhar o jogo, você tem ele. Não, depende, é pra ele rolar diplomacia. Você não precisa rolar diplomacia se estiverem todos mortos. Eu te apresento o carrasco de lenda. Uma Ok. vez na mesa de tormenta que eu cometi a rata e disse: eu vou fazer diplomacia com cavalos. Peraí que eu tenho uma imagem perfeita pra esse herói aí. Depende. Ok, não. Um gnomo consegue. Mas vamos ficar um pouquinho mais sério. Vamos lá. Vamos descrever um personagem. Chamo você, Gino. Descreva um personagem pra nós. Um personagem qualquer? Um personagem qualquer. Sem como. Um personagem que seja gente. Que não seja um combo ambulante. Sem ficha, sem nada. Só descreva a aparência. Descreva um personagem. Pode ser um seu, pode ser de uma mesa. Tá. Tá, vou pensar em um agora. Calma aí. 1, 2, 3, vai. O Cosmo Evander é um meio gênio. Tamanho um pouco acima da média pra essa espécie. Ele chega a ter a altura de um humano normal. Cabelos esverdeados. Chegam à altura do pescoço, assim. Chegam até quase nos ombros. Ele veste roupas que lembram também a cor do seu cabelo, esverdeadas. Típicas de um ranger, um guardião da floresta. Um arco longo, passar atravessando assim as costas. Uma aljava também. Uma nas costas e uma na perna. Cada flecha tem uma cor diferentezinha nas penugens dela, que é para ele conseguir identificar o que cada uma faz. Ele usa flechas diferentes.
geralmente ele tenta ficar sempre voando, usando a magia dele, que é uma coisa que ele tem uma ligação muito forte. Ele é um adepto de Wina, Hum, só que ele tem essa coisa de que ele nunca seguiu a magia, ele nunca seguiu o rumo de se tornar um arcano. Ele acabou pela vida dele de viver nos ermos e explorando os lugares, ele nunca teve tempo de se dedicar ao estudo da magia ou ao aprimoramento do seu lado mágico, como um feiticeiro ou como um mago. Ele teve que viver realmente como um ranger, porque ele só vivia viajando por aí pelo mundo. pronto. E essa foi a habilidade que ele desenvolveu. Por isso, por ele não viver da magia, ele tem meio que um receio, tem uma sensação de dívida com o Ina. Ele é devoto dela, só que ele não pratica magia. Então ele, para compensar isso, o objetivo dele é encontrar flechas e arcos mágicos para poder compensar e viver como manda a religião dele, viver através da magia. Sim. Muito bem. Essa é uma descrição. Qual é o nome dele que você tinha falado? Cosmo Evander. Cosmo Evandro. Não, Evander. Evander. Então é um nome diretamente Evander. latino. Evander. Eu vou colocar no chat aqui pro. Pronto. Então, a brincadeira é simples. Nós temos então a descrição de Cosmo Evander. E vou descrever, vai começar comigo. E vou descrever uma passagem simples dele, da vida e etc. E aí eu vou ir falando o nome das pessoas e vocês vão continuando a história. Então, começa comigo. Vamos começar com... Enquanto fazia suas buscas, como foi falado por Gino, Cosmo Evander... Nossa, aí o problema de Evander é que é literalmente um nome latino muito comum e eu estudo latim. Não, eu coloquei ele no chat, como é que é? Ah, Evanda, ok. É porque Evander vem de Evandro e é um nome muito comum em latim importante. E acabava enrolando pra mim, mas tudo bem. Cosmo Evanda. Não, esse nome aí eu peguei é dos Padrinhos Mágicos. Eu tava pensando É o isso. Cosmo e a Evanda. Aí, Uhum. Cosmo e Evanda. Cosmo e Evanda. Então, nós vemos Cosmo, vou só chamar de Cosmo. Nós vemos Cosmo atravessando as florestas em busca da última grande pista que foi dada a ele acerca desta sua eterna procura por arcos mágicos especificamente que ele possa consagrar a Wina, deusa da magia. E em suas buscas ele foi seguindo pistas que foram sussurradas a eles nas mais diversas localidades que o levaram até esse bosque um tanto esquecido, um tanto distante, numa ilha que nem está num mapa. Ele só conseguiu isso através de escusos tratados com alguns marinheiros que aceitaram levá-lo até lá e inclusive aceitaram que na lua certa iriam retornar para esta passagem e carregá-lo novamente para a terra firme. Como ele não pode renegar o seu chamado de ir em busca destes arcos, Cosmo resolveu seguir e foi na busca dessas visões, na busca dessas colocações, ele seguiu até essa ilha. Lá, ele foi perseguindo as trilhas como havia sido pressuposto para ele, e conforme ele finalmente via as ruínas de um templo, uma figura estranha passa ao lado dele, onde antes não deveria ter havido nada. Ele olha de reslavo, ele olha momentaneamente, olha para a esquerda e vê o que primeiro pareceu ser uma serpente. Mas quando ele pisca os olhos, uma figura humanoide, parece ser uma elfa muito pequena. Talvez um gnomo, não é tão pequena para ser um gnomo, mas é uma elfa, pelo menos uma elfa pequena. Só que ela traz 4 olhos no rosto, no rosto dela, cada um de uma cor diferente. E ela comenta alguma coisa. Druida, você. Continue a cena. Druida. Então, né? Pronto. Aqui. Vamos lá. Uma elfa pequena, né? É. 4 olhos. A brincadeira é que você vai descrevendo e eu vou passar. Uma hora eu vou falar o nome da próxima pessoa e aí, onde tiver a história, a próxima pessoa tem que continuar. Beleza. Pensar que o nome aqui. Vai ser esse mesmo. É Tecna? Uhum.
Elfa de estatura pequena, padrões femininos, cabelos brancos, brancos não, né? Rosas. Hum. O olho dela tem uma cor diferente. E o que que ela tá fazendo aí? O que que ela procura com o Cosmo? Afinal, ela surgiu do nada. O que que ela fala pra ele? Meu garoto, o que te traz a esse local tão desolado? E você continua, pô, continua. O que que Cosmo responde? O que que ele pensa? O que que ele sente? Druida? Nunca sei quando muda se é porque. Não, Pronto. é porque eu tô no push talk. Se eu soltar o Ah, botão, ele luta. sim, sim. Ah, o que ela tá fazendo lá? Ela tá em busca de quebrar uma certa maldição que foi colocada nela quando era pequena. Eu tô esperando a resposta do Cosmo pra saber o que ele vai fazer. Você ou Não, o é pra Cosmo você também? mesmo É, fazer a resposta. você ou o Cosmo também? Aí A eu sou o cena é Cosmo sua. É, também? você é tudo. Ah, A cena é sua. Você pode. tá Por bom, eu vou exemplo, pedir pro Cosmo. ela. Enfim, Vai, continue. Cosmo olha pra ela e diz: estou em busca de um arco encantado que ouvi rumores que estava nessa região. E ela que responde. Edna olha meio que espantada. O arco de Eurípite. Detesto, eu não me engano, veio no nome da minha mente. Uhum. O arco de Eurípite. Ele deve estar numa caverna que fica mais ou menos 3 quilômetros para cá. Apontou uma região. Ela aponta pro leste. Pronto. Guima você. Quando ela aponta pro leste, o que continua? Cosmo olha na Repete que direção. eu perdi um pouquinho. Eu acabei ouvindo meio baixo que deu uma bugada no meu Não, áudio. é Guima ou Gino? Qual é a última Falei parte? Guima. Ah, Guima. Ah, desculpa, É. então. Eu tava começando. É que o áudio deu uma bugada, eu não vi a última parte. Ela é uma caverna ao leste? Ao leste, mais ou É menos uma 3 quilômetros. Nessa caverna, história dizem sobre um dragão. Esse dragão parece guardar um tipo de artefato mágico. É difícil dizer exatamente o que é, mas ele emite grande poder. Cosmo se ergue. Talvez seja uma das buscas que ele há muito dos objetos, um desses tais arcos mágicos que ele tanto procura. Que é a tarefa que ele havia se colocado a si mesmo para procurar. E eu coloquei se colocado a si mesmo. Ah, então ele se levanta para ir caminhando em direção ao dragão. A caverna, o caminho acaba sendo. O caminho é trabalhoso, mas Vander não tem tanta dificuldade, mas Cosmo não tem tanta dificuldade de conseguir passar. Tô, e eu perdi o fio da meada, peraí. Não, sem problema. Ele não tem dificuldade para passar. Ele está em busca do arco. Tá em busca do ar. Sem Ele problema. entra sem dificuldade na caverna. É uma caverna úmida e fede claramente a. Quem conhece o cheiro sabe que isso é extremamente desagradável. Denzel, você. Por que o cheiro é extremamente desagradável? Continue. Ramos. Pronto. Oi. Você. Caramba, calma. Calma não, o dragão tá ali, ó. Eu cheguei na parte que você já tinha começado, não sei o começo da história. Ai, ai. Não poder ver as pessoas dá nisso. Bom, agora você tem que continuar a história. O cara tá na caverna com o dragão. Eu senti um cheiro estranho. Ele tá sendo acompanhado pela serpente. Parece que não. Ó, Vamos, você que faz a cena agora. cara, eu não faço ideia do que ele faz. Tudo bem. Bom, o cheiro que ele sente é algo.
atenção. Não precisa pensar muito, vai indo. Ele sente um cheiro que, apesar de ser muito ruim, lembra ele as tortas de sua antiga vozinha. Por que lembra as tortas dela? Será que o dragão, na verdade, ele começa a enxergar e... Meu Deus, não pode ser. Ele sempre soube que a sua avó tinha desaparecido, mas jamais tinha imaginado que ela tinha virado um dragão. O que você tá fazendo aqui na caverna, vovó? Vai, Denzel, você continua. Sério isso? Aham. Vai. Olha pra ele. Caramba, velho, não dá, né? Não dá, depois dessa não dá. Ah, ok. Você não quer... Mas é difícil. Vamos agora... Então, a vozinha tá lá. A vozinha é o dragão. Stein. Alô, todo mundo me ouvindo? Sim. Espero que não picote, o povo começou a usar a internet, mas... Cosmo observa a imagem, uma imagem nostálgica para sua vida. E como se a caverna por alguns instantes voltasse a ser aquele velho chalé de madeira no topo de uma montanha. E caminha em direção à criatura, jura-se a sua avó. O perna de goteira e alguns rachados param de ser ouvidos. Apenas o doce som da lareira estalando na madeira vem agora vindos dele. Enquanto ele caminha, ele sente cheiros nostálgicos, aquele cheiro de grama molhada. Provavelmente a chuva lá fora já fez efeito. Pronto. Ele Só pra não demorar muito. Tá todo mundo tendo... Tá ouvindo cortado, Stein? Tá cortado. Tem que avisar. É, um pouquinho só. Pra mim tá Dava pra cortando ter bem pouco tudo, mesmo. mas tava só cortando um pouco. Ok. Mas dava... E agora, só pra terminar então essa questão, vamos aqui. Agora vai ser bate rápido. Continuando aí dessa história, eu vou falar uma ação, uma ação que ele faz, e vou passar para um de vocês, e você diz a reação. E aí você vai passar para outro, que vai dizer uma ação, e o outro vai passar para a reação. Deu pra entender? Sim. Eu buguei, eu sou meio burro, desculpa. Não, para. Eu fala também de novo. buguei, velho. Eu vou começar com um exemplo. Então nós temos Cosmo. Cosmo, ele se levanta e diz: Você não é minha avó jamais seria um dragão. E aí eu jogaria para alguém. E este alguém responderia, basicamente, Cosmo diz: Você jamais seria um dragão, e ataca lançando-se contra a falsa avó dragão. E aí alguém teria que descrever o que acontece da ação. Então, quando o Cosmo se lança para tentar atacar o dragão, na verdade, ele percebe que era apenas uma ilusão. Ao fundo, um pequeno gnomo numa maquininha está fazendo uma máquina de fumaça e ilusões e ri. Você achava realmente que isso ia acontecer? O gnomo então pega uma adaga e lança contra Cosmo. Druida, você descreve o que acontece e faz uma nova ação. A adaga vai na direção de Cosmo. E no meio de sua agilidade e destreza, consegue desviar da adaga. Range ele é, mas eu vou supor que ele possa soltar magia também, né? Você inventa, Cosmo pode ser tudo. Tá, ó, maravilhoso. Cosmo corre na direção, desviando da adaga. Ele utiliza causar ferimentos leves no gnomo. Pronto. O gnomo E aí, você falou a ação e agora vai. Gino, você. Descreve o resultado da ação e faz uma nova ação. Os mísseis mágicos atingem a criatura em cheio. Duas explosões de luz arremessam ela para trás. Ela quica na parede, pá, e cai no chão. Ainda não está desacordada. Ela se machucou com aquilo, mas já levanta também conjurando palavras mágicas e gesticulando com a mão, preparando um círculo de feitiçaria, e lança na direção de Cosmo uma rajada de fogo, um cone, uma labareda que sai a partir de suas mãos. Gema, você. A chama se estende, indo diretamente a Cosmo. Mas o mesmo é mais rápido e invoca diante de si uma barreira mágica. Ele segura por um tempo, até o momento que o dragão para respirar novamente e poder conjurar uma nova chama.
Cosmo aproveita novamente. Dessa vez aplica um poderoso golpe com seu cajado em cima do mago. Lucas, você. Você pode refalar essa última parte que caiu na internet? Basicamente, ele se defende do fogo do gnomo e agora prepara o cajado para dar uma paulada nele. Bom. Cosmo avança na direção do gnomo. No meio do caminho, um buraco inesperado. Ai. Caralho, tô travando muito, foi mal. Cosmo avança na direção do gnomo, que ao perceber sua aproximação, conjura... Pode inventar magia, conjura um incrível bolo venenoso de Nimb. E um círculo mágico aparece no chão em volta dele, e as pedras ao seu redor formam uma armadura de pedra em torno do seu corpo. O cajado se estilhaça ao entrar em contato com a armadura. E agora, e o que ele faz? Ele vai... O gnomo se levanta e vai tentar levanta e... Cara, eu tô sem palavra, pera. Eu sei o que eu quero falar, só que, tipo, escapou. Sem problema. Vai golpear Cosmo. Sim, ele golpeia o Cosmo. Denzel. Oi. O gnomo vai golpear o Cosmo com a armadura de pedra. O gnomo ou o Cosmo estão com a armadura de pedra? O gnomo está com a armadura de pedra. Bom, o gnomo acerta um golpe forte no Cosmo. O Cosmo voa alguns metros e se levanta com um braço quebrado e algumas costelas, aparentemente. Ele invoca alguns poderes da natureza, como um patrulheiro, um ranger que ele é, e tenta prender o gnomo com algumas vinhas que saem do chão, com alguns... Pronto. Eu ia passar pra você, mas como tá meio ruim a internet, então eu vou passar pra mim mesmo e a gente termina essa dinâmica. Basicamente, o gnomo, então, o patrulheiro, meio gênio, se não me engano, ele é um carim, ele convoca então as vinhas com os poderes que tinha, e ele descobre finalmente que o Ina fornece a ele a bênção mágica. Nesse último segundo de tensão e drama, ele consegue invocar vinhas, percebendo ao mesmo tempo uma bênção momentânea da própria Ina e de Alihanna. Nesse meio tempo, ele consegue fazer com que as vinhas não sejam usadas necessariamente para atacar, algo que normalmente a Alihanna não gostaria que fosse feito, e o englobam e ele é levado por baixo da terra de volta para as margens, para longe da ilha e para longe de onde ele estava. A sua fé foi testada para com Ina e para com seu dogma enquanto patrulheiro. Ao lado dele está o arco que ele procurava. E assim, fizemos aqui uma pequena demonstração. O que nós fizemos aqui, hein, pessoal? Vamos, considerando que é difícil e como a gente não se vê, vamos falar. Druida, o que a gente fez aqui? Como é que você pode descrever o que foi essa dinâmica? Foi um exercício de mente para ver como a gente reagia como o outro colocava na história. Uhum. O que isso tem de diferente? Isso é parecido com... Você também pode todo mundo falar se quiser. Se ficar muito confuso, aí eu vou delimitar um pouco as falas. Mas, o que isso foi de diferente? Vocês acham que foi igual normalmente quando jogam? O que vocês acham? Falem o que foi essa experiência para vocês. Metanarrativa. O que seria uma metanarrativa? Uma narrativa compartilhada por vários meios. Uhum. Uma narrativa compartilhada. O que isso diferencia de uma sessão normal de RPG? O que houve aqui? Quer uma resposta minha? Pode responder. A diferença é que, como o Liu falou, aqui todo mundo tem o controle de fato do que vai acontecer. Geralmente a gente quando você é jogador, você só tenta fazer uma coisa, rola o dado. Depende de como for, ela acontece, mas quem diz como ela aconteceu, geralmente é o mestre. Só que aqui todo mundo era mestre e jogador ao mesmo tempo.
É a questão do improviso também, né? Sim. Se você não ter o trilho do que vai acontecer, complica muito nas mesas. É bem Eu vi isso interessante. enquanto mestre, de tipo, tu planeja uma coisa, mas o jogador ele toma uma ação totalmente diferente do que tu esperava, e aí tu tem que criar algo diferente. Então, nós estamos vendo que o que a gente fez aqui é RPG. Mesmo não tendo dado, a gente viu que teve uma certa incerteza nas questões. RPG, mas como vocês estão falando, é diferente de quando joga. Especialmente agora para quem não mestrou ainda, ou quem não tem muito costume de mestrar. O que diferenciou de quando vocês jogam? Normalmente. Fala primeiro o druida, que tá. Então. Aí depois o Lucas. Então, basicamente foi que agora eu tinha um controle melhor da situação, de mesmo sem saber o que eu poderia fazer, eu ia improvisar tudo. Uma coisa que eu geralmente não faço quando eu sou player. Então você fala que improviso foi ainda maior do que quando você é jogador. Porque jogador a gente já sabe o que é, já sabe o que pode fazer contra o inimigo X, se aparecer na sua frente. Mestre, aliás, como esse exercício foi bem divertido. Pronto. Improvisar na hora. Vamos ver agora o Lucas. Lucas, o que houve de diferente aqui de quando você joga e de quando você joga? Qual foi a diferença? O que você viu? A maior diferença pra mim é a perspectiva. Perspectiva de player, você é mais limitado às suas ações. Aqui foi a liberdade, tipo, você comandar o cenário em volta de tudo. Você tinha falado que foi uma situação, porque normalmente quando o jogador você fala a ação e você espera o resultado. Mas aqui você falava e não sabia, não é? É. Por que isso? Eu tô acostumado a falar e tipo, normalmente tem uma reação ou por regra ou o mestre fala, isso acontece. Eu nunca cheguei a pegar e isso acontece assim, isso aqui. E Ramos, você também quer adicionar alguma coisa? Eu achei bem interessante a parte de ter que improvisar. O que é complicado é que você, como é um personagem que não foi você que criou, você não tem ideia do que ele faz ou o que ele deixa de fazer. Então qualquer coisa serve, isso é um pouco complicado e deixa o meio que muito aberto, que pode ser. Então, isso aqui que a gente fez, que o pessoal falava que não consigo mestrar. Quem é que tinha falado no começo que não pode mestrar, não consegue mestrar? Quem foi? Foi o Lucas? Foi. Viu? Isso foi basicamente nós fizemos uma pequena mestragem aqui. Apesar de eu vi que vocês ficaram um pouquinho receosos de falar, como, entre aspas, não falar besteira, mas como nós podemos ver, o Cosmo pôde fazer tudo. Então, essa era a questão. Isso é, de certa forma, mestrar. Ou vocês concordam que, basicamente, o que nós fizemos foi mestrar? Foi o que, pelo que eu tô vendo, que muitos concordaram. Mas aí, o que eu gostaria agora, então, é que nós tentássemos ver exatamente, porque está ainda muito difícil. Se eu perguntar aqui o que é mestrar, a gente ainda não conseguiu chegar, pelo menos, a uma situação diferente. Então, vamos tentar definir aqui o que foi essa ação, o que a gente fez. Vamos começar aqui do topo, pelo menos para mim. Druida, o que então seria mestrar para você? Quais características nós vimos aqui que poderiam levantar essa questão? Fala aí. A gente vai anotando o que vocês vão falando e vamos tentar chegar a uma definição aqui, o que é mestrar, especialmente em diferença a jogar propriamente. Mestrar pra mim, deixa eu ver, basicamente eu criei a história, introduzir os jogadores nela, situações ou ocasiões que eu tenha que colocar em jogo ou a jogabilidade ou a certeza do personagem, o que ele realmente está fazendo, eu acredito, e ter basicamente controle do ambiente. Isso é que eu acho que é mestrar no momento. Pronto. E vamos para Gino. Apesar de já ser um mestre já há algum tempo, Gino, e para você?
Tá aqui, Gina? Alô? Gina is dead. Parece que Gino? no momento não. Geneset. Guima? Então você, Guima. Ele acabou de sair. O que eu penso sobre mestrar ou o que a gente acabou de fazer? O que você acha que é mestrar? Como é que se definiria então mestrar? O Druida falou aqui, criar história, introduzir jogadores, incerteza do personagem, controle do ambiente. Você, Gina. Você, Guima. Não, eu sou o Rima. É com G, mas eu sou outra É, pessoa. sim. Cara, na minha cabeça, mestrar sempre foi contar uma história. Hum, Um pouco parecido com o que o Druida disse, mas como você tem o controle do ambiente, eu sempre penso no mestre, não exatamente como um grande inimigo uhum, dos jogadores. Eu penso que ele encaminha os jogadores para uma história que ele tem em mente. Ele sempre tenta fazer e ele sempre faz com que os jogadores sigam essa história. Mesmo que faça parecer que eles estão no controle. O objetivo do mestre é sempre fazer a história continuar rolando. Ok, temos algumas coisas aqui que vão ser interessantes para discutir mais à frente. Você falou, fazer os jogadores seguirem a história. Quase, e você falou de uma certa forma que é quase como um jogo de fumaça e espelho. Para que o jogador nem perceba que ele está, na verdade, seguindo a história. Pelo menos é assim que eu faço, porque eu tenho Sim. uma história. Ok. Eu faço o planejamento, só que os jogadores escolhem como eles vão chegar até esse ponto. Planejamento. Não tinha sido levantada essa palavra. Vou escrever aqui. Planejamento. Esse que o Guima falou, eu acho que tem um nome, que é o tal do sistema de Railroad. personagem livre, isso daí. Railroad, né? É, Railroad. É algo que a gente até pode sistema discutir com um pouquinho. Tipo, tem gente que usa isso pra escrever também, sabe? Que Sim. tem um final meio que definido, entre aspas, né? Que é tipo, o personagem tem que chegar naquele ponto. Mas como eles vão chegar lá, é totalmente livre. Cada personagem avança no seu próprio, no condizente com sua personalidade e com os acontecimentos do local onde ele tá. Não é uma coisa forçada pra eles chegarem até lá. Tipo, eles Estamos aqui naturalmente vão chegar já, até lá. então, vendo alguns termos. Railroad, Sandbox, que provavelmente a gente não vai entrar muito a fundo aqui, porque é uma aula introdutória, mas é bom para nós irmos pensando. Só mais uma pessoa, senão a gente vai ficar muito tempo. Denzel, Ramos. Oi. E você? O que você acha que é mestrar? Tipo, eu acho que boa parte do que ele falou é verdade, sim. A gente tem que contar a história, sim. Mas eu acredito que é mais o mestre é responsável por cuidar do cenário que está sendo. Basicamente, as pessoas fazem algo naquele cenário e ele tem que controlar as coisas como se fosse um. Tipo, eles fazem algo e a reação do mestre depende do cenário, de tudo que ele tá fazendo. Então, pra mim, é basicamente isso. Então, Literalmente um toma lá da cá. o mestre ele tem Basicamente isso. uma situação de reação às ações dos personagens. Sim. Pronto, vou só, para vocês poderem ler tudo, vou copiar e colar no iniciante de turma, que foi o que foi dito. Vamos então pensar. Druida falou de criar histórias, introduzir jogadores, incerteza dos personagens, controlar o ambiente. Guima ele falou de contar uma história, encaminhar a história, fazer os jogadores seguirem a história, até mesmo na questão de fumaça e espelho, e planejamento. O Ramos ele falou de cuidar do cenário, ver os jogadores agirem e reagir às ações desses jogadores. Então nós vemos que o mestre ele é a parte importante do RPG. Pelo menos estamos falando aqui de RPG tradicional, porque existem mais à frente a gente até pode discutir sobre RPGs mais diferentes, como Five Candles, como o Dread, como o Fiasco, RPGs que são bem diferentes nesse aspecto. Só Guima, coloca no push to talk que está com um barulho de estática, por favor. Pronto, valeu. Então, nós vemos isso que tradicionalmente, então, no sistema, no método mais tradicional em RPG, nós temos, como foi falado aí, um toma lá da cá. Nós temos uma conversação onde jogadores falam, de forma geral, jogadores falam, e o mestre, ele por sua vez, diz o resultado dessas ações. Isso é a maneira mais tradicional, assim, de RPG, e é nesse tópico que nós estamos falando, até mesmo que nós estamos no servidor de Tormenta, e de forma geral, pegando aqui o mais tradicional, que é 95% das mesas de RPGs que vocês forem, vai ser assim. É uma situação onde o RPG ele é esse jogo na base de conversa,
É um jogo de criação de histórias em coletivo, mediante regras, um sistema de RPG, uma maneira de conduta, onde nós temos participantes. Estes participantes se dividem em jogadores, nós temos os jogadores, e nós temos o mestre, que também tem outros nomes. Mas, de forma geral, nós vemos essa conversação. Os jogadores que pegam personagens principais são os personagens mais fortes? Podem ser, mas não necessariamente. São os personagens que são os grandes motivadores do mundo? Não necessariamente. Temos jogos em que vocês podem jogar com os fazendeiros de Malpetrim. Os fazendeiros, às vezes, vocês não jogam com os aventureiros, vocês jogam com um carinha que quer plantar batatas. Ele quer plantar batata, o amiguinho dele é um contador, ele ajuda a contar as batatas e ver os ganhos das batatas. E pode ser um RPG sobre isso. É possível sobre isso. Repolhos, para fazer uma insinuação de Avatar. Mas então, é possível ter isso. Porque a gente às vezes vê que normalmente é o que é mais interessante, que as pessoas gostam de jogar RPGs épicos, em que os personagens fazem, acontecem, mas tem também jogos mais discretos, etc. Então nós vemos, o que são os jogadores então em relação aos mestres? A questão é que os jogadores são os personagens principais nessa história que o grupo resolveu contar. Se o grupo resolveu se encontrar para narrar uma história sobre plantadores de batatas em Malpetrim, enquanto está acontecendo a guerra da aliança dos goblinoides, o avanço das legiões dos minotauros, a tormenta caindo em todo mundo, os deuses disputando para ver quem fica entre os 20 do panteão, isso pode ser insignificante para o pessoal das batatas. O pessoal pode querer jogar com as batatas e é isso aí. Então... Próxima vez aqui do servidor vai ser essa aí. A incrível aventura dos plantadores de batatas. Então, é uma questão bem simples, bem direta. O RPG, ele é uma união, uma junção de pessoas que querem contar uma história. Pode ser a história dos plantadores de batatas pode ser a história do pessoal que vai desafiar Kim para ser o novo deus da guerra. Pode ser muitas coisas. Então, o que nós estamos vendo é o RPG enquanto esse jogo de contação de histórias decidido pelo grupo. Qual é a história que eles querem jogar? E, pegando aqui o RPG tradicional, nós temos os jogadores, que serão os personagens principais nessa história. Novamente, não necessariamente são os destruidores do mundo, os deuses da nova realidade. Podem ser plantadores de batatas. É a história que se escolhe ser contada pelo grupo. Os jogadores serão os personagens principais. Também, só já fazendo um parênteses, que é um mito que fica ainda perseverando, os jogadores não são imunes à morte, não são imunes a perder o seu status. A morte tem um peso muito forte, especialmente em alguns tipos de RPGs. Então, ser o personagem principal não quer dizer que a história necessita que você viva e sobreviva. Às vezes a morte dramática é um ponto muito importante. Então, o que nós vemos estamos falando aqui do ponto de plot armor. Pode ter plot armor. Isso aí é algo mais específico que a gente pode discutir em outras aulas sobre quanto o protagonismo de um personagem deve ou não interferir em sua sobrevivência. Mas isso aí é realmente uma coisa mais complexa. Mas o que importa aqui dizer é que na construção da história pode ser que a morte do personagem seja interessante. Então não é porque você é o personagem principal que você vai ser imortal. E aí vem a questão. Os jogadores, eles são esses personagens principais dessa história que o grupo que está se reunindo para jogar escolheu contar, que pode ser a história dos plantadores de batatas, e o mestre, ele é essa pessoa que reage, que conta, que delibera acerca dessas ações desses personagens principais. Que, novamente, nos plantadores de batatas você pode ter o contador da fazenda, você pode ter o cara que planta, você pode ter o caseiro que fica ali de noite vendo nada acontecer no pasto das batatas. Você pode ter um sacerdote de Mará que não sabe nada de luta, nunca lutou na vida, nunca vai lutar na vida, não tem nenhum conhecimento de batalha, cujo objetivo é fazer as pessoas ficarem felizes e ajudar no plantio e compra de batatas. Pode ter uma sessão só sobre isso. Você pode ter esse pessoal. E, essencialmente, é essa conversa. Os jogadores, de maneira bastante geral, os jogadores eles são os agentes e, de forma geral, o mestre é o reagente. A pessoa que, então, vai reagir a essas questões. Vamos, então, agora ver aqui
um pouco mais sobre isso. Quais são, assim, as funções, então, do mestre? Nós já vimos que os jogadores eles têm os personagens principais dessa história que está sendo contada e que o mestre ele é esse reagente, essa figura que reage aos jogadores e atribui esse encaminhar da história aos jogadores. Mas então vamos ver aqui, vamos discutir mais um pouquinho sobre as funções do mestre. Novamente, vamos pegar aqui algumas pessoas. Gino, você que não pôde falar da última vez, me conte. Caramba, esse matador do Goblin Slayer. Mas enfim, me conte aqui o que você acha que são funções do mestre. Já discutimos o que faz um mestre, que é criar história, introduzir jogadores, o que é mestrar. Nós discutimos o que é mestrar e chegamos a essa conclusão de reagir, de continuar, dar continuidade à história. Mas ok, vamos agora às funções do mestre. Quais você diria que são as funções do mestre? O mestre, ele, ao meu ver, ele tem que controlar o mundo. Tipo, ele é o que todo mundo ali tá controlando o personagem, mas ele, pra não ser narrativista ou pra ter aquele God Mode, sabe, modo Deus, sabe? Sim. Fazer em si, tem que ter uma pessoa narrando o cenário, o mundo, os personagens não jogáveis. O mestre tem esse papel de narrar o mundo, ao mesmo tempo que isso inclui quando ele narra o mundo também tem, igual o personagem tem uma história, o personagem tem uma personalidade, o mundo também tem isso. E é nisso daí que se baseia aquele plot que ele quer, a historinha que ele quer pra aventura, essa parte viva, essa parte do mundo aí, essa parte da personalidade, da história do mundo. A meu ver é isso que é. Então, você diria que a função do mestre é ser um controlador. Não Sim, vamos pensar mundo, assim que na palavra ser feio ou não. No geral, ok, controlador do mundo no geral, não dos personagens dos jogadores. Pronto, vamos agora para mais um. Guima, o que você diria que é a função do mestre? Função ou funções? Pode falar mais de uma se quiser. Bom, funções do mestre se diria mais mesmo, como aquela ideia que eu te falei mesmo. Ele dá segmento, dá vida ao mundo, controla o mundo e dar vida ao mundo seria o quê? Ele é um criador? Ele é um... O que seria isso? Ele cria as funções do mundo, ele desenvolve, ele estuda, ele trabalha. Ele seria... como se fosse um escritor. Um deus desse mundo, vamos dizer assim. E criar um script também é boa. Melhor. Escritor, pronto. Ramos, você que está desmutado aí. Fala também uma função do mestre. Definir o que pode ou não pode acontecer, basicamente parte mecânica também. Tá falando que ele julga? O que é possível. Não, tipo definir o que é possível ou não pelo que eles estão fazendo. Ou o que é ou não possível pelo sistema que eles estão jogando. É um árbitro. Sim. Por exemplo, ele não pode dizer que o cara num cenário medieval puxou uma bazuca e deu um tiro no cara. Então ele define essas coisas, que pode ou não ser feito. Sim. Então, vemos aqui algumas características. Vemos aqui, Gino falou que ele é o controlador do mundo. Guima colocou que ele é como se fosse um escritor. E Ramos falou que ele julga o que é possível ou não. Então, vamos aqui. Vocês sabem outros nomes para mestre? Que mestre é o nome mais comum, pelo menos em português. Mas que outros nomes vocês já ouviram para mestre em jogos? Narrador. O que mais? Lutador. Como? DM, mas DM é mestre também, inevitavelmente. É mestre. Mas é muito específico, a gente até pode discutir um pouquinho sobre isso. O que mais vocês já ouviram? Narrador, DM... Só esses dois mesmo. Só esses dois? Mesmo. Por exemplo, em Dungeon Crawl Classics, DCC, o mestre é chamado de juiz. Eu já vi, agora não lembro mais, mas sei que existe cronista. Também em Falkenstein, ele é chamado de anfitrião. Então nós estamos aqui vendo vários nomes. Inclusive é bastante comum RPGs darem nomes diferentes ao mestre. Vocês Mas acham... isso não vai muito do cenário e sistema? Por exemplo, eu joguei um de vampiro que o mestre ele era literalmente um vampiro de uma das primeiras gerações. Então era um ex-máquina. Ele via tudo e descrevia. Sim. Tudo isso varia também da questão do sistema. Mas reparem, vocês percebem que quando eu chamo mestre de mestre, ou aí depois eu chamo de juiz,
chamo de cronista, chamo de anfitrião. O que está acontecendo? Vocês veem que talvez estejam sendo puxadas outras coisas do mestre? O que vocês acham disso? Basicamente outras atribuições que ele pode fazer. Sim. Pra deixar claro que ele não é só o narrador também. Sim. Dungeon Master é curioso, porque Dungeon Master não é necessariamente Master, não é necessariamente mestre. Ele é mestre da masmorra. E que remete muito especificamente a D&D em seu critério, em seu caráter de fazer masmorras para serem vencidas. Em DCC, o nome de juiz para o mestre também é muito importante, muito interessante. E aí nós vemos que os próprios nomes diferenciados também podem apelar, podem mostrar as várias funções de mestre. Classicamente, eu diria, vocês podem concordar ou não comigo, vocês podem dizer se vocês não concordam, mas eu diria que tem 4 grandes funções de um mestre. A primeira, não necessariamente de ordem de maior ou menor importância, mas a primeira, narrador. Inclusive, é um dos nomes do mestre, narrador. Que o narrador ele descreve cenas e personagens. A função de descrever é importantíssima para o mestre. É ele quem, essencialmente, dá os olhos, os ouvidos, o tato, o olfato para os jogadores. Senão não tem... A pintura não é feita, a pintura da cena não é feita. O mestre também é o juiz. Ele é o árbitro final das regras, como até foi levantado. Ele determina, em última instância, o que pode e o que não pode fazer a partir das regras do jogo, porque um mestre que não segue isso, essencialmente você está quebrando o contrato que foi feito entre o grupo, porque quando as pessoas se reúnem para jogar, elas fazem um contrato. Não é necessariamente um contrato assinado e falado, vamos aqui fazer isso ou isso. Não, é um contrato de estamos aqui reunidos para jogar uma história seguindo as regras, que é um sistema de RPG, um conjunto de regras, e você é a pessoa que vai deliberar sobre isso. Esse é o papel que então está sendo colocado no mestre. Voltando ao exemplo dos plantadores de batata. O grupo se reuniu, aceitou, vamos fazer uma aventura de personagens nível 0, que não vão subir acima do nível 0, e vão ser plantadores de batata no mundo de Tormenta. Se o mestre, então, subitamente, ele começa a botar desafios épicos, um dragão aparece, a aliança do Goblinoide avança, aí ele fala, agora o plantador de batata ele foi abençoado por Aliana, e agora ele é um imortal com 4 braços, fazendo não sei quantos ataques. O mestre ele não está seguindo o contrato que foi feito. Então, mesmo que em teoria esteja nas regras, acaba não estando, porque as regras que vocês escolheram para esse jogo específico foi de plantadores de batata sem poderes. Então é importante, o mestre ele acaba sendo o juiz dessas regras. Quando ele sai das próprias regras, seja do sistema, seja do grupo, ele está falhando nesse papel de juiz. Falamos 2, narrador, o mestre enquanto narrador, a função de narrador, a função de juiz. Agora nós temos a função de diretor, que o mestre ele direciona as ações, não é só narrar. Quando um jogador ele fala, eu quero, vamos lá, tem um ladino, ele chega, avança e fala, eu quero procurar por armadilhas. Ok, o mestre enquanto juiz ele vai rolar o teste, enquanto narrador ele vai descrever, você encontrou, você não encontrou, a armadilha estava tal, a armadilha estava assada, blá blá blá, aí ok, acabou. Se não tiver um encadeamento de cenas, acabou a aventura. A aventura foi, vocês estão na porta ali da dungeon, da masmorra, eu vou procurar armadilhas, você não encontrou, está tudo limpo, e aí o jogador olha para a cara do mestre esperando alguma coisa. O que é essa coisa? É a função de diretor do mestre. Ele vai agora pegar novas cenas, você não encontrou armadilhas, e você então pode avançar para a porta, você pode seguir em volta da masmorra, você pode escalar o muro, você pode tentar ouvir o que você faz, e o que exatamente este encadear das ações. Como num filme, ele é o diretor que está encadeando as cenas. E por fim, inclusive o que foi levantado como mestre enquanto escritor, aí nós podemos colocar, ainda dentro da metáfora do filme, o mestre enquanto roteirista. Ele desenvolve os cenários. É ele que faz sozinho? Não. A escrita dos cenários, como normalmente acontece com grandes filmes, é feita entre os atores próprios. Os atores e atrizes eles desenvolvem os papéis, dentro do desenvolvimento dos papéis acaba interferindo e criando novas formas, mas o roteiro, a base, não começa pelo mestre. Senão os jogadores eles chegam, vamos jogar, vamos lá, e aí o que acontece? Aí o mestre fala, não sei.
Porque ele não tem um roteiro. Se ele não tiver um roteiro, um mínimo de um mundo, de uma história, de uma consecução de eventos, não tem como então acontecer. O seu trabalho enquanto roteirista é o trabalho de criar cenas esparçadas que os jogadores irão atravessar. Então, nós vemos o mestre enquanto esse roteirista que cria cenas, o diretor que encadeia essas cenas, o juiz que determina a possibilidade de ações mediante as regras, e o narrador que descreve o resultado dessas cenas. Então nós vemos tudo isso. Uma pausa aqui de 1 minuto, que eu vou ver umas coisas aqui com os cachorros que estão atrapalhando. Conversem e discutam se vocês acham isso correto. Discutam se vocês acham que essas 4 funções são suficientes, se tem mais, e o que vocês acham delas. 1 minutinho. Meus olhos! Desculpa, eu tava brincando ali com a tretinha de leve com isso aí. Eu achei interessante, mas pra mim até agora tudo tá normal. E deve ser assim mesmo. Talvez deva ter uma ou outra função que a gente tá esquecendo, mas não me lembro não. Cara, eu acho que só delimitar tão pouco assim as funções é certo, mas eu acho que tentar colocar por nome nas funções é meio, sei lá, parece limitado. Como assim? Eu sempre me veio a entender que o mestre sempre tem poderes absolutos na mesa. Como assim, no caso da parada de que é possível ou não? Sobre o que é possível ou não? Não, eu sempre achei Seria um isso. plot twist? Um pensamento interessante, Lucas. Não é questão de falar sobre você não vai fazer isso porque eu não quero, mas sim, você não vai fazer isso porque você não consegue devido a... Tem que ter uma explicação racional. Sim. Não, eu tenho um jogador comigo que tem hora que eu realmente acho que ele não tá pronto pra usar alguma coisa, então eu falo, eu não quero que você tenha isso ainda. Você ainda não chegou. Mas é nem questão, ele pode ter, mas ele não tá pronto ainda. Ou em alguns casos eu acabo só falando do tipo, coisa que não dá, mas o cara continua insistindo do tipo, não dá, porque não acontece assim. Vocês já tiveram que lidar com alguma assim? Eu fico puto que eu tenho muito jogador Chuck Norris. Tipo, o personagem dele nunca vai ter medo, nunca vai ter trauma, nunca vai hesitar. É sempre o absoluto. Pronto, voltei. Então, como é que estão as discussões? Tem a regra lá de teste de vontade, essas paradas assim, tá ligado? O cara não é A coisa de não ter trauma eu acho meio discutível. Pode ser que ele não tenha. Eu, por exemplo, não tenho. Eu não sei se eu tenho trauma realmente. E eu sou uma pessoa normal, sem grandes feitos nem nada assim. Pronto, então nós estamos. Aí vocês estão discutindo aí problemas específicos relacionados a jogadores, correto? E a gente começou. Aí o assunto acabou entrando em outra coisa. Não, isso aí. Começou com uma parte das tipo do. Vai comandar o que vai ou não acontecer. Sim. É mais como o mestre vai lidar com esse tipo de jogador. Sim, a gente é que, como eu falei logo no começo, estou fazendo essa aula considerando que ninguém nunca mestrou. A gente tem muita coisa, e aí nós já estamos caminhando para as partes finais. E deixa eu pegar aqui meu roteirinho. Então nós vemos essas 4 funções do mestre. Como já estamos muito avançados e pode demorar muito ainda, eu tinha preparado mais uma dinâmica. Só que a gente pode deixar isso até para a próxima, que também pode consumir algum tempo, que é para a gente exercitar cada um dos lados do mestre. Vamos fazer rapidinho. Então, é uma ação bem simples. Eu quero 4 pessoas. Lucas, Guima... droga. Tá, beleza. Lucas, é que os outros, muita gente só tá mais ouvindo. Lucas, Guima, Druida e Denzel Ramos. Ok? Vamos lá. Druida, você vai ser um narrador. Ok. Quem foi que eu tinha falado? Foi Guima. Você vai ser um juiz. Eu e o Lucas, acho. Hã? Eu tô aqui. O Lucas não foi? Lucas também. Você vai ser... Eu. Mas agora, Lucas, você vai ser... Já falei o narrador, já falei o juiz. Você vai ser um diretor. E... Ramos, você vai ser o roteirista. Como nós tínhamos conversado, eu vou dar apenas uma única cena. Uma cena bem simples. E cada um vai, sendo apenas esse aspecto, essa função do mestre,
interpretar como decorreria, qual seria a sua função neste aspecto. A cena é, você tem um palhaço, ele pega uma torta e ele lança essa torta na cara do dono do circo. Esta é a cena. Denzel, enquanto roteirista, me diga a sua função aí, como é que você elabora essa cena enquanto roteirista, enquanto mestre, pegando sua função de roteirista. Eu tenho que comandar quem, mais ou menos? Tudo? O que é a função de roteirista? Comandar as opções que ele pode fazer, as coisas, certo? Não, vamos lá. Então eu vou ser... Tá tendo um comentário que eu acho que ele vai ter que sair. Lucas, então você vai ter que sair, que pena. Mas lembrando que essa aula está sendo gravada, então depois poderão assistir. Já que ele saiu, o Lucas era qual função? Ele era o diretor? Diretor. Não era? Ou... Muito bem. Então eu vou tomar a função do Lucas até para dar um exemplo de como proceder. Então eu sou o diretor. O palhaço, a cena específica, o palhaço joga uma torta no dono do circo. Muito bem, enquanto diretor, a função de mestre especificamente é guiar para novas cenas. E aí eu poderia dizer que o palhaço joga a torta na cara do diretor, o que vai encadear um combate entre o palhaço e o diretor. Eu posso também dizer que essa cena pode ter vindo pode ter sido antecedida anteriormente pelo fato do palhaço descobrir que o diretor estava fazendo, a esposa dele estava traindo, ou melhor, a esposa dele estava traindo com o dono do circo. Isso é uma cena anterior. E que desencadeou a tortada na cara, que por sua vez desencadeará o combate. Esse foi meu papel enquanto diretor. Então, Ramos, qual seria seu papel enquanto roteirista? Basicamente descrever o resto do Isso seria narrador. O que o roteirista faz? Ele cria esse backstory. Não é? Ele que escreve. O que você teria que fazer, ou teria que ter feito enquanto roteirista, ou que preparará enquanto roteirista? Sinceramente, deixa eu parar pra pensar um pouco. Certo, então Guima, você enquanto juiz, como é que seria? Cara, em teoria eu tenho que ver se eles seguem a regra certa. Tipo, acho que nesse caso seria o... Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, no acerto. Ele rola 1d20 mais agilidade, mais qualquer bônus que ele tem no acerto. Pra acertar a torta, correto. Pra acertar a torta. Pronto. Tá, a gente rola, cai um 16. Não, sim, aí você determinaria o acerto. Aí eu determinaria se acertou ou não. Sim. Foi esse 16, tô desconsiderando o bônus e mais um monte de coisa. Tô só falando 16 puro, assim. Mas, por exemplo, você poderia também fazer testes de força de vontade, para ver se ele resistir, o dono ficaria irritado. Você poderia ter feito testes de percepção para o palhaço. Isso é basicamente. Isso então nós estamos vendo a função de juiz. Pegando regras e deliberando sobre as regras. Druida, enquanto narrador, como seria a sua função nessa cena? Descrever se a torta bateu com força na cara dele, se espatifou, se voou migalhas, se ele ficou sujo. Se ele ia rir depois, ou se ia ficar sério. Basicamente isso que eu ia fazer. Lembrando, quando com dúvida nisso, lembre que você é os sentidos dos jogadores nesse mundo. Então, você pode literalmente, e aí vai de maior ou de menor foco. Você pode narrar, a torta bateu na cara do dono do circo. Você pode também só falar, a torta bateu no dono do circo. Você pode também falar, levantando os braços com fúria, o palhaço, com um esgar de desgraça, arremessa o projétil adocicado contra o Meliandre, dono do circo. O projétil voa. O dono do circo, não conseguindo imaginar que tal afronta podia ser feita contra ele, ele hesita, não podendo usar nenhuma de suas capacidades previamente estabelecidas. Ele ainda está com um chicote nas mãos do último animal que ele havia atacado de maneira tão inesperada.
Os já velhos e cansados leões do circo, tão famintos e sem carne, mas também desprovidos de força para continuar confrontando essa situação na qual se encontram. A torta voa, se espatifa, se confronta diretamente contra o rosto já envelhecido de tantos anos contando seu dinheiro. Alguns escusos, alguns corretos do velho dono do circo. A torta se espatifa e gotículas dela se derramam contra o chão. E, ao mesmo tempo em que a plateia, não percebendo que isso não estava programado, não estava dentro do programa, ri e faz pouco da cara do dono do circo. Por sua vez, a raiva e a fúria dele são reais. Ele não queria, para ele é uma grande humilhação. É o seu circo, ele é o dono dele, é o dono de todos os que estão ali dentro dele. Ele toma novamente o chicote em mãos, aperta o cabo com força e se prepara para atacar esse palhaço miserável. Você pode fazer também cenas assim. Enquanto o narrador, e aí você pode perguntar, mas eu narro como? Assim? Qual é o melhor jeito? Não existe melhor jeito. Um jogo muito rápido, de ação frenética, pode ser simplesmente direto. O palhaço taca a torta no rosto do dono do circo. Um jogo que preza muito por embelezamento, uma prosa púrpura, pode ter essa última narração que eu fiz. Tudo varia, mas em última instância essa é a função de narrador. E você, Ramos, pensou enquanto roteirista? Eu poderia dizer que isso foi algo programado por outra pessoa do circo para desencadear esse tipo de confusão? Sim, isso é um trabalho de roteirista. Pode ter sido basicamente uma armação de alguém do circo para fazer esse conflito e acabar com a reputação do bloco. Pode, isso é o trabalho de um roteirista. Também seria o trabalho do roteirista você ter descrito todo o backstory do palhaço. Ter descrito todo o backstory do dono do circo. Toda a questão de traição da esposa do palhaço para com o cara do circo. Descrever o evento, o dia do evento. O que aconteceu antes, o que pode acontecer depois. Esse preparo, essa malha toda é parte do processo. Eu um pouco com a parte do narrador. Sim. A grande diferença entre o narrador e o roteirista é que o roteirista você prepara as cenas. Você tem ideias previamente. O narrador, ele narra as consequências das ações que muitas vezes são encaminhadas pelos jogadores. Então, o roteirista é aquele que prepara diz que vai ter, você imaginou que vai ter uma masmorra, a masmorra do macaco prateado, que aí você imagina a história do macaco prateado, você imagina os oponentes e tal, e pronto. O narrador os jogadores agora estão indo para o templo do macaco prateado. Então você está descrevendo o que tem nesse templo, que já foi previamente estabelecido pelo seu roteiro. Ou que você está improvisando na hora. Mas basicamente é isso. Essas são as 4 funções, e vocês podem ver que é muito difícil pensar nas 4 funções sem ter as 4 funções. Eu pelo menos imagino que vocês possam ver. É muito difícil falar, você só vai agora pensar como um juiz. É difícil, porque você está se limitando a um trabalho que necessita das 4. Normalmente é assim o caráter de mestragem, mestrar. E aí vamos só falar mais um pouco, para nós já irmos terminando, o que são as principais características de um bom mestre. Nós já falamos das funções, mas para vocês o que um mestre tem que ter enquanto característica da própria pessoa para poder ser um bom mestre. Podem falar. Tá, Jogo de cintura. Isso aí mesmo. Ele tem que saber também que a aventura, ela pode ser desafiadora, ela pode ser cruel e tal, mas ela é feita para divertir um grupo de jogadores ali. Ele não pode fazer uma coisa pensando só na sua própria diversão. Ele tem que saber que ele está ali com a responsabilidade de também entreter o resto também. Basicamente, então, você está dizendo que ele tem que estar ligado com o que já foi previamente estabelecido pelo grupo. Que se eles se juntaram para contar a história dos plantadores de batata, ele não vai querer contar do dragão épico gigante destruindo mundos. Sim. O que mais? Também ele tem que saber que os personagens dele não tem que ser os mais importantes. Sim. Eles podem ter importância, mas os personagens dos jogadores, eles também têm que ser. Eles também têm que ter como fazer coisas, tem como mover a história. Que ele não pode resolver tudo sozinho, que ele não pode também dar tudo de mão beijada, tem que ter um certo desafio para ser um jogo. Sim. Tem outra coisa que eu ia falar que só esqueci, deixa os outros falarem quando eu lembrar. Podem falar aí.
Alguém mais quer falar alguma característica de um bom mestre? Assim, eu como escritor amador, eu diria que o mestre, ele tem, pra ser bom mesmo, tem que ter uma boa descrição de tudo, cara. Porque, tipo, pra passar pro jogador, realmente Sim. aquela imersão. Desde o dano que causou não foi simplesmente um número. Tu tá sentindo isso fisicamente, visualmente. A mesma coisa para uma intriga política. Ter, sei lá, desse acordo não foi simplesmente eu ganhei uma nova fonte de recursos. Não, tem consequências naquele mundinho, por aí vai. Sim. Tu vê uma pintura, não é tipo, você tá sob efeito da magia encantar. Não, tem tipo, qual é realmente a beleza empregada naquilo, Sim. os detalhes do entalhe, todo esse tipo de coisa. Sim. É uma boa. Alguém mais? Mais alguma? Eu acho que ele tem que ser muito aberto também. Tem que, como eu disse, ele tem tem que ter jogo de cintura. E acho que outra coisa que ele precisa ter muito também é conseguir cativar. Eu acho que ele tem que saber convencer os jogadores do que está acontecendo. Pronto. Ou pelo menos ele tem que tentar convencer. Eu então vou só falar mais ou menos vendo o que vocês falaram e também adicionando algumas outras. Então, que nós falamos de escrever, criar, podemos dizer então que criatividade é uma característica de um bom mestre. Não só criatividade na hora de criar, mas também de descrever, de envolver os jogadores. Essa é uma parte importante. Concordam? Concordo. Eu concordo. Então, criatividade tem uma que é muito importante, que não foi muito tocada, mas imparcialidade. Que se o mestre é o juiz, é ele quem ultimamente arbitra as regras, ele então tem que ser imparcial. Imparcial no sentido de as regras que foram escolhidas para o grupo devem permanecer numa constância. Se um mestre ele usa uma regra numa sessão, usa outra na outra, ele altera, numa sessão ele dá muito tesouro, na outra ele dá nenhum tesouro, numa outra lá o ogro ele não machuca os personagens. Por favor, tá tendo muito barulho. Coloca aí em voz total. Desculpa. Então, se numa sessão o pessoal vai lá enfrentar os ogros, aí ele fala, os ogros estão muito fortes, eu vou reduzir muito o dano deles. Aí na outra ele resolve jogar sério e bota que os goblins estão desintegrando o grupo, colocando o dano total dos goblins. O que nós temos? Essa imparcialidade também prevê que haja uma constância nas regras. E as regras, elas acabam sendo a mediação da história. Se você muda as regras, os jogadores não saberão como é que a história será criada. Como que eles poderão ter essa ponte para com o mundo fictício. Porque são as regras, não importa de qual sistema. GURPS, Tormenta, 3DT, Daemon, não importa qual o sistema que você use. As regras, elas são a ponte do mundo nosso para o mundo ficcional. Então essa imparcialidade do mestre, essa capacidade de manter as regras é importante. Porque se elas mudarem, não tem uma constância, não tem uma maneira de haver esta ponte para com o mundo ficcional. Então, imparcialidade, criatividade. Também entra aqui o compromisso. O compromisso não só, porque tem aquele clássico, se o jogador não aparece, tem menos um jogador. Se o mestre não aparece, não tem sessão. Então, o compromisso do mestre ele é mais importante, mas é compromisso também. Aí nós voltamos com as regras, com o compromisso entra também nesse quesito, que os jogadores às vezes se preparam de última hora para a sua sessão. O mestre ele, normalmente tem que se preparar antes. Então há um compromisso. E acaba havendo esta responsabilidade assim, acaba pesando muito para o mestre. E é uma característica importante. Se um mestre não tem compromisso, provavelmente a mesa morre em uma semana, se não há compromisso do mestre. E mais duas características que também são importantes. Uma que foi levantada, que é o mestre não pode querer que o NPC dele seja o mais importante, não pode querer estar contra os jogadores. Isso é um termo que foi cunhado num RPG muito importante chamado Apocalypse World, Mundo Apocalipse, que diz que o mestre tem que ser fã dos personagens, dos jogadores. Ele tem que ser fã do que os personagens dos jogadores, os personagens principais da história querem fazer. E ser fã é você querer ver esses personagens fazendo coisas. Não necessariamente quer dizer que você quer proteger os personagens, mas que você quer ver esses personagens fazendo coisas, agindo de maneira ativa. Então,
Se por acaso o jogador ele fala que o meu personagem ele tá triste, ele quer ficar na cama. E aí um mestre que não é fã, ele ficaria com raiva. Ah, você não tá querendo ir pra história, você não tá fazendo nada, você tá matando meu enredo. Mas se você é fã do personagem, você vai pensar, por que o personagem tá triste? O que ele tá fazendo? E aí você pensa, poxa, será que alguém iria ligar pra ele? Ou considerando um cenário medieval, será que alguém iria visitá-lo? Então o personagem está triste lá na cama, aí ele é visitado por um velho amigo de infância que estava passando na cidade. Aí pergunta o que está acontecendo, não sei o que, ele vai tentar levar esse personagem pra fora. Se não acontece, se nós estamos falando num cenário de Tormenta, que é um cenário onde os deuses têm uma presença muito forte, o que será que aconteceria? Será que nessa tristeza dele seria uma tristeza influenciada, por exemplo, por Tênebra? Seria a deusa da noite, a deusa da escuridão? Aconteceria alguma coisa? Será que algum deus estaria se interessando por essa tristeza? Como nós vemos, por exemplo, em Holy Avenger, que toda a questão do amor de Lisandra está relacionada com a questão dos deuses. Será que tem alguma ligação com isso? Se o mestre é um fã do personagem, as ações que esse personagem faz motivarão o mestre para poder agir em favor do personagem, não de protegê-lo, como eu falei, mas de pensar, a história está rodando nesses personagens. Então, se o personagem está querendo ficar na cama, tem alguma coisa por trás disso. O que é? E aí o mestre começa a roteirizar, direcionar, dirigir, pensar a história a partir disso. E não falar, pô, você está ferrando minha história, cara. Assim não dá. Às vezes acontece isso, mas aí a gente vai discutir isso em outra aula, sobre realmente os problemas relacionados com os jogadores, e aí tem algumas questões, mas por enquanto pensar no mestre enquanto fã dos personagens. E por fim... Só um detalhe que eu quero acrescentar antes de mudar. Sim. É que você falou dessa frase de você estar estragando minha história, entra naquela questão que o Guima falou do jogo de cintura, né? Você tem que saber adaptar a sua narrativa aos jogadores. Você não tem uma história fechada que vai acontecer daquele jeito. Você tem que adaptar baseado nos seus jogadores. E aí nós vamos para o último ponto, que também é basicamente isso, é o improviso. Um mestre, mesmo os mestres que mais se preparam, tem que saber improvisar. Porque você faz a história, você faz uma masmorra monstruosa, você sabe de cor todos os aposentos da masmorra, todos os tesouros, todos os monstros, as estatísticas que você decorou, você sabe tudo. E aí os jogadores falam, e aí você chega e estão na porta da masmorra, o que vocês vão fazer? Nós vamos por cima. Não tem por cima, literalmente vocês estão falando de uma masmorra que está no solo, não tem por cima. Ah, mas nós vamos ir por cima e vamos tentar abrir um buraco aleatório e tentar descer por ali. Acabou, você não estava preparado para isso. Então você tem que improvisar. O improviso vai das coisas mais aleatórias. Inclusive, você cria um NPC, você gosta desse NPC e os personagens falam, do nada resolvem que, poxa, esse NPC é estranho, vamos matar ele? Vamos. Acabou. Você tem que improvisar. O improviso é também essencial. E aí nós vemos 5 características: a imparcialidade, o improviso, o compromisso, a criatividade e ser fã dos personagens. E com isso nós temos uma ideia geral sobre mestrar. Como eu falei, essa aqui seria a aula introdutória. Ainda nós vamos agora, isso aqui foi, como eu falei, eu preparei isso aqui para mestres que nunca tenham mestrado, com toda a experiência inicial de mestrar, com uma narrativa compartilhada e a dinâmica com as funções de mestre. Para a próxima aula, se isso aqui realmente continuar, se vocês tiverem interesse, nós iremos mais a fundo sobre técnicas de mestragem. E só para também aguçar a curiosidade, para quem tiver interesse, a área de mestre é uma área assim, que tem muita coisa para se falar. Entre elas, como a gente já comentou até então, nós temos áreas específicas sobre jogadores. E aí nós vamos entrar em discussões até mesmo teóricas sobre o que as pessoas buscam quando se reúnem para jogar RPG. E aí nós temos os grupos clássicos, como os jogadores que são gameistas, que procuram o jogo de RPG como um jogo de desafio. Você quer vencer um desafio. E são pessoas que procuram, por exemplo, preferem o objetivo de estar num jogo de RPG é que nem jogar um jogo difícil no computador. Eles não estão se importando muito com a história, não estão se importando muito com nada. Eles querem criar personagens fortes para vencer desafios. Esses são os gameistas, que também é um estilo de jogo de RPG, mas aí é outra história.
Nós temos as pessoas que são mais voltadas para a interpretação, gostam de interpretar personagens, de interpretar as ações deles. Nós temos pessoas que são mais focadas na história, gostam de contar a história. São pessoas que nem necessariamente se importam muito em combos, se importam muito com desafios, se importam muito em até mesmo interpretar o personagem, dizer como ele se sente, dizer como ele não se sente, mas querem falar da história. Querem fazer parte da história e também contribuir para a história que está sendo narrada. E também há jogadores que o RPG para eles é uma reunião, é uma maneira de passar tempo com os amigos. Normalmente são jogadores que não falam muito na sessão, que não se importam muito em ganhar, não se importam muito em fazer personagens fortes, ganhar pontos, contar a história, interpretar. Ele está mais lá para ficar com os amigos. Então, isso é um tópico muito importante que a gente vai abordar depois. Outro tópico muito importante, e aí vai para várias aulas que a gente ainda pode fazer, que é a questão de técnicas específicas para jogos, por exemplo, investigativos, jogos de horror, jogos de combate tático propriamente, jogos épicos, jogos que não são épicos, jogos sobre o cotidiano, jogos sobre drama, jogos sobre relacionamentos. E aí nós temos jogos como Passion de las Passiones, nós temos Monster Hearts, nós temos Desmortos, e por aí vai. Jogos de intriga política, jogos de manipulação de recursos, jogos de... E por aí nós vamos caminhando. Ficção científica, piratas, e por aí vai, por aí foi. Então, apenas mesmo foi para explicar algumas questões básicas de mestre, o que é mestrar, quais são as características de um mestre, e mostrar que todo mundo pode mestrar. Mesmo as pessoas que disseram que nunca mestraram, que não poderiam mestrar, mestraram aqui um pouquinho. Nos próximos aulas, se nós tivermos, vamos então deliberar mais sobre técnicas específicas de mestragem. Vamos ir mais a fundo nessas questões, nessas características, nessas funções de mestre. E aí vamos desenvolvendo e mostrando que é possível mestrar. Você não precisa ficar 6 meses jogando, 1 ano jogando para começar a mestrar. Afinal, muita gente começou mestrando. Você se juntou com um grupo de amigos e falou, poxa, e agora? Alguém tem que ser mestre. E foram aprendendo. E essa é a grande questão. Para mestrar, em última instância se resume a mestragem, o ato de mestrar é os jogadores, eles falam, você diz o que acontece. A partir das regras, tendo em vista as 4 características, de diretor, roteirista, juiz e narrador. Então, essas são as grandes questões. Tendo em vista essas 4 características e vendo o RPG enquanto uma conversa, criando uma história com regras, você vai ver que mestrar não é um bicho de 7 cabeças, qualquer um pode mestrar. Se você joga RPG, você pode mestrar e não precisa ter medo. E a gente vai terminando por aqui esta aula. Alguém quer fazer um comentário final, quer discutir, quer conversar mais alguma coisinha? Tá, eu vou dizer que a aula foi muito boa. Aprendi não só sobre mestragem, como também a como direcionar uma aula para desse intuito, que era o meu objetivo quando eu vim para cá, né? Eu queria era aprender a ensinar as outras pessoas também a mestrar, que eu quero de vez em quando também fazer aulas para mestre. E eu queria convidar você a realmente fazer isso, esse projeto, levar para frente isso de, não sei, toda semana, ou sei lá, do bissemanal, uma aula de mestres aqui no servidor. Tá? Sim, eu gostaria, acho bem interessante e as pessoas têm que parar de ter medo de mestrar. E eu só acho que uma pena que tinha um rapaz que exatamente quer trabalhar com RPG em escola, teria sido bom que eu tivesse visto. Porém, como está sendo gravado, e eu vou postar esse vídeo, então ele poderá pelo menos assistir. E eu aceito então fazer parte, a gente pode então vou preparar mais aulas e fazer até mesmo um curso de mestre. Fazer um curso. É legal. Um curso de mestre aí, que gente capacitada. Capacitar pessoas a mestrarem. Mas é isso, mais alguém quer falar alguma coisa antes de eu parar a gravação? Só pelo trocadilho. Só pelo trocadilho. A gente vai conseguir um mestrado em mestrar. Pô, quem dera, quem sabe no futuro o RPG não se torna a verdade do universo e aí todo mundo vai querer começar a estudar isso e a gente pode ser professores de RPG, hein? E aí dar mestrados em mestragem.
já tem algumas escolas que usam RPG para dar aula, né? De história, aula de matemática até também. Eu estudo um pouco sobre isso, basicamente tem. Mas não existe ainda a faculdade de RPG. Vamos lá, vou botar como projeto pessoal. Vou criar a primeira faculdade de RPG do mundo. Vai ter matéria Tormenta, 3DT. Pô, ia ser massa pra caramba. Quando chegar em tem a matéria optativa de combo. Matéria optativa de combo, você tem... Qual é a sua pesquisa? Minha pesquisa é especificamente criar um método de combar imediatamente em Tormenta. Você pensa no personagem e imediatamente você vai ter uma matriz que vai encontrar o combo perfeito. Olha que o material ia ser caro, os dados, pelo menos por aqui, é R$25 um pacote. Pronto, quem sabe? Não, a gente tá brincando, mas quem sabe? Mas enfim. E alguém mais quer falar alguma coisa? Tem um lugar que eu vi que um conjunto de dados é por uns R$20. Sim. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Antes de eu terminar a gravação, então? Sim, cara. Eu gostei, eu pretendo mestrar o dinheiro. Pronto. Por mim, você já pode começar a mestrar, cara. Mas, se você quiser também esperar até a próxima aula, a gente... Tá convidado aí a criar uma one shots aí no servidor. Sim. Pra aprender, tá ligado? Criar nível 1, assim, pro pessoal também ir aprendendo junto com você. Realmente eu gostei. Quero mestrar, ver como me sai, e é isso. Pronto. Semana que vem, quem sabe, ou talvez daqui a 2 semanas, vai ter a próxima aula. Mas quem sabe semana que vem. Vou preparar algumas coisas. Mas é isso. Beleza, você pode anunciar aí, preparar qualquer dia. Você consegue postar lá no tópico de anúncios. Sim. Então qualquer dia que você quiser fazer uma aula aí, você pode colocar lá o horário, a data, preencher aquele último post que eu coloquei lá, você copia, preenche com os dados certos lá, pronto. Bom, vou então terminando aqui a gravação, vai ficar online, vou mandar o link para vocês, vou botar se vocês quiserem eu posso botar um convite para o servidor, ou se vocês quiserem me enviar um convite que não expira para eu colocar na descrição do vídeo. É basicamente isso. Vou terminar aqui então a gravação.